A máxima de hoje, vê o que você acha. Sentimento não constrói relacionamento. Eu posso amar super alguém. Vou dar uma esticada aqui. Eu posso amar super alguém, mas eu posso destruir uma relação mesmo gostando muito de uma pessoa. E é legal essa esfera porque eu posso fugir aí do amoroso, posso ir para as amizades. Não adianta eu gostar de uma pessoa e eu não saber dialogar com ela, eu não saber conversar, eu não saber escutar. Primeiro preciso aprender a escutar. Ouvir o outro não é competir com o outro, não é ter razão, mas é escutar mesmo. É o que hoje a galera está chamando de escuta passiva, que eu acho isso tão absurdo. Ou você escuta ou você não escuta. Não tem escuta passiva para mim, entendeu? Acho isso muito louco. A gente não sabe, cara. A gente não sabe criar um sentimento, ter o sentimento, gerenciar esse sentimento e aproveitar que esse sentimento existe e a gente cuidar da relação. A gente não sabe fazer isso. A gente não tem paciência para o outro, principalmente quando a gente está nas relações. Uma coisa que sempre foi muito forte para mim, assim, é a questão do celular. Quando você estiver com uma pessoa, não fica no celular. Não interessa quem seja. Se você tá com o seu tempo corrido, se você tá sem paciência para a pessoa, vai embora. Mas não fica ali no celular, não. Como é que eu posso dizer? Te dá tanta invisibilidade você ficar no celular, tendo uma pessoa aqui do seu lado. É tanta invisibilidade. Faz isso não, é muito chato assim. Eu tô falando isso, o primeiro ouvido que tá ouvindo é o meu aqui, né? Mas é muito chato nas relações. Às vezes, eu não sei se você já reparou, mas quando você vai em restaurante que tem casal, quantas vezes eu já vi os dois ali, ó, um e o outro aqui no celular. Cara, brother, aproveita o momento que vocês têm juntos. Estar junto não significa se sentir junto. Nossa Senhora. Aí, o que adianta você ter muito sentimento e você não sabe lidar com ele, você não sabe viver a dois, cara. Como é que você vai? Não adianta, você pode amar o que for. O seu amor, inclusive, pode ser o maior amor do mundo. Se você não souber lidar com isso, não adianta. E aí, ó, a gente está falando de sentimento bom, mas vamos falar de sentimento ruim? Falar até do que já aconteceu comigo também. Ferida. Não adianta, eu posso ter uma ferida grande. Ela não vai destruir minha relação. Depende da forma como eu também lido com ela. Depende da forma como eu coloco. Tudo é a forma como eu lido com isso. Comunicação, gente, olha. Eu sou muito fã do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo, tá até uma frase aqui tatuada em homenagem a ele. O Papa João Paulo dizia uma frase muito massa, que desde que eu ouvi, em 1999, eu nunca mais esqueci. Que dizia assim, que o diálogo é o novo nome da caridade. Cara, a gente precisa dialogar. A gente precisa conversar, se comunicar. E eu acho que o que destrói todas as relações, assim, tanto de amizade quanto de relacionamento, é a nossa incapacidade de comunicação, de dialogar, de dizer o que sente, o que não sente, de dizer o que machuca, de pedir silêncio quando precisa ficar em silêncio, de explicar. Eu disse, olha, eu preciso desse meu momento, mas isso não tem nada a ver com você, é porque eu preciso reformular minhas ideias, eu preciso estar no momento. É dialogar, é dialogar. E aí, quando eu falo de diálogo, aí tem o outro lado que a gente esquece também. Não adianta eu pedir, eu tentar dialogar, tentar expressar o que eu sinto, se eu também não sei ouvir. Porque quando o outro exerce isso pra mim, quando o outro faz isso, dialoga comigo, eu fico toda no mimimi com ele, né? Fico toda sentida. Ai, porque não sei o quê, porque... Não, aí aguenta o tranco, cara. Você tá entrando numa relação para dialogar, né, para fazer acontecer.
não é para fazer com que o sentimento seja real, valide o sentimento que você tem, que você faça, dê valor a ele. Então aprenda a escutar o outro. Não adianta estar querendo fazer coisas e você não permitir que o outro faça para você. Que ele seja tudo isso, que ele seja essa porta, essa abertura. Não adianta. Às vezes a gente acha que sentir é tudo, né? Assim, ai, mas eu não amo essa pessoa. Ah, mas eu não sinto aquele negócio, a química, a bendita da química. Cara, a química às vezes escraviza a gente. Tem relação que é uma bosta, assim. Então a relação, tem relações que te humilham, que é muita coisa ruim, mas que quando você vai pra cama, aí tudo acontece. Aí você só lembra da cama. Aí você não lembra daquela humilhação, você não lembra daquele desprezo, mas que tem a cama, não, porque a cama é irresistível. E eu sei que isso pega, a gente tem muita carne aqui, né? Mas, cara, a gente precisa colocar na balança, assim, daquilo que a gente merece, sabe? Porque não é só isso. Basta você gripar, você pegar alguma coisa que te deixa mais mole, que você fica impossibilitada, o que você vai ter? Não precisa nem muito longe não, precisa nem na velhice não, vamos mais cedo. Qualquer coisa que te possibilite, te deixe mais mole, que não te dê ânimo. Tu não vai ter vontade de ir aí. Tu vai ter apoio dessa pessoa, tu vai ter colo, tu vai ter cuidado, tu vai ter afago. Sentimento não constrói relacionamento. Relacionamento é a arte de se relacionar. É a arte de eu utilizar todas as ferramentas que eu tenho em prol da relação. E aí o sentimento é uma base maravilhosa, super rica, super cheia para aquela relação, mas ele não é tudo. Na verdade, ele é uma ponta, bem ponta, assim. Ele é bem um espectro, mas ele não é a coisa mais importante do mundo. Porque, por exemplo, eu consigo construir relações em que eu não sinto nada. Eu consigo construir relações. E aí, eu tô falando de relações amorosas mesmo. Por exemplo, aquela galera que é prometida, nunca viu ninguém na vida. Nunca, um não viu o outro, nunca. No dia do casamento eles se veem pela primeira vez. E eles se casam. E eles não podem. Oi, gente, eu tô conversando com o pessoal. E eles não podem separar, porque existe um dote ali da família e tal, né? E eles se casam. Eles se casam. Eu não tô falando de namoro, eles se casam. Prometidos por uma vida inteira. E, gente, como tem relações que dão certo? Absurdamente falando, como tem relações que dão certo. Eu não queria isso pra mim não, tá? Mas é interessante analisar e ver como que as coisas acontecem. E por que essas relações dão certo? Algumas não dão, claro, tá? Mas por que essas relações dão? Porque eles não têm outra alternativa a não ser fazer dar certo. Eles não podem envergonhar a família, já tem dote pago, então eles precisam fazer acontecer. E eles fazem, do jeito deles eles fazem. Eles vão aprendendo a lidar, às vezes passar a vida pisando em ovos, mas eles fazem a relação acontecer. Aí a gente vê vários casos, né, de mulheres que pedem divórcio, e aí o cara faz umas atrocidades, mas não estou falando desses casos. Mas eu me questiono muito com relação a isso. Por que tem relações assim que dão certo? Se a relação deveria ter paixão no meio. Na minha cabeça sempre foi assim. Porque as pessoas querem fazer dar certo, independente do sentimento que elas têm. Eu não tenho sentimento nenhum por ele, mas eu posso, na convivência, eu começo a encontrar coisas nele que eu começo a admirar, e aí eu posso construir isso dentro daquela relação. Isso é tão diferente, sabe? Isso é tão legal, assim, de se observar, de ver que é isso. Eu conheço relações de pessoas que se amam muito, mas que não têm nenhum tipo de comunicação, são dois estranhos dentro de casa, dividem casa. E eu conheço relações de pessoas que não se apaixonaram, mas que são super bem casados e que são muito companheiros, e que um aprendeu
a gostar do outro do jeito que ele é. E é interessante isso, assim. É interessante a gente observar que realmente é. Cara, tudo é questão de decisão, né? Se você está decidido fazer dar certo, você vai fazer dar certo. Se você está decidido que vai testar, você vai testar. É um teste. E teste é teste. Teste está fora. Para um teste dar certo, tem que pontuar absolutamente todas as coisas no seu tempo. Mas quando você está disposto a fazer acontecer, aí a relação tem o próprio ritmo dela. Porque você vai, encaixa daqui, conversa dali, ajusta dali, e se entende, se ouve. É um acúmulo de conversas difíceis. Relacionamento que não tem conversas difíceis é estranho. Estranho. Tem muita coisa pra gente aprender, viu? Muita coisa. E é legal ficar percebendo outras relações e tentando identificar o que eu posso pegar dessas outras relações, por mais que eu nem concorde com elas. Mas o que eu posso pegar delas que é legal e que eu posso extrair para trazer para a minha vida. E aí a minha vida em todas as minhas relações, não só nas amorosas, mas nas minhas amizades. Os limites que eu preciso dar, a franqueza, a sinceridade, o medo de não perder. Eu ia falar o contrário. Mas é isso. O medo de não perder, não ter medo de perder a pessoa. É melhor você perder a pessoa do que você se perder. Quando você se perde, você se descaracteriza e aí é uma bola de neve, porque o outro, ele começa a deixar de gostar de você, desgostar de você com o tempo. Oi, Angel. Espera aí que eu tô conversando com o pessoal. Muito louco isso, né? Mas enfim, ela já tá perrendo até um tempo, porque ela deu uma pausa. Mas eu vou abrir a porta para ela e depois a gente continua.